Olá, pessoal! Eu sou Laura Perucchi e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Lembrando que para comentar esse ou qualquer outro episódio, é só me mandar uma mensagem pelo Instagram, Laura_Perucchi, ou pelo Instagram do podcast, letstalk.newyork. E aproveitando, se você curte o podcast, deixa review pra gente, tanto lá na Apple Podcasts, se você tem um iPhone, e também no Spotify. Antes de mais nada, eu queria avisar vocês que este episódio é patrocinado pelo TOEFL. Se você sonha em estudar fora, o teste de proficiência de inglês TOEFL IBT pode te ajudar a conquistar esse sonho. Ele é aceito em mais de 11.500 universidades e instituições em mais de 160 países. 9 em cada 10 universidades nos Estados Unidos preferem o teste TOEFL IBT a outros testes de língua inglesa. E ao ouvir o episódio de hoje, vocês vão perceber como o inglês foi fundamental na história da convidada. Ela meio que não planejou vir para os Estados Unidos, mas o inglês foi o que possibilitou que ela continuasse aqui, fizesse faculdade, mestrado e hoje ela está trabalhando na área. E aproveite, você pode usar o código LAURA30 para ganhar $30 de desconto na inscrição para o teste TOEFL IBT. Veja o link na descrição do episódio. No episódio de hoje eu recebo a Sabrina Simas. A Sabrina é hoje engenheira biomédica aqui nos Estados Unidos, mais precisamente em Connecticut, aqui do ladinho de Nova York. Mas vocês nem imaginam como ela veio parar aqui. Foi pelo esporte. Ela recebeu uma bolsa e veio jogar vôlei nos Estados Unidos, numa faculdade. E detalhe, ela nem falava inglês. Aí vocês devem estar se perguntando como que ela saiu do vôlei e virou engenheira biomédica. Eu também tô louca pra saber, e é pra contar essa história que a Sabrina tá aqui hoje. Sabrina, seja muito bem-vinda, muito obrigada por topar o convite de participar do podcast e contar mais da tua história pra gente. Obrigada, Laura, muito obrigada pelo convite, eu te sigo há bastante tempo. Nós somos da mesma região do Brasil, agora estamos da mesma região dos Estados Unidos, e é muito legal acompanhar a tua história também. Bom, Sabrina, como tu falou, tu é minha conterrânea de Santa Catarina, né, de Blumenau. Eu queria que tu contasse um pouquinho como foi a tua realidade estudando no Brasil e onde e como o vôlei entrou na tua vida. Então, eu estudei meu ensino fundamental inteiro em escola pública, na escola municipal em Blumenau. Quando eu tinha 10 anos, o grupo da Blue Volley, que é o time de vôlei de Blumenau, que era patrocinado pela FURB, se não me engano ainda é patrocinado pela FURB, mas eles iam nas escolas para fazer convite para os alunos das escolas para fazer parte do peneirão do vôlei da cidade, e aí eles entravam nas salas de aula das escolas públicas, principalmente, procuravam por meninas que eles achavam que seriam mais altas, né, que poderiam ter um futuro no esporte, que faria sentido para eles, mas com 10 anos eu não era a menina mais alta da turma, não era nada desenvolvida no esporte, eu praticava esporte na escola pública, mas não fazia vôlei. Então eu fui para esse peneirão. A peneirão, na época, se não me engano, tinha 700 e poucas meninas entre 10 e 12 anos. E aí, com 10 anos, eu fiz parte desse peneirão. Acho que, se não me engano, foram 20 e poucas meninas que foram selecionadas. Meu pai tem um jornal até hoje com o meu nome das meninas que foram selecionadas no peneirão. Muito coisa de pai Para começar a treinar no time da cidade, que era, na época, pré-mirim, né, a categoria. E aí, eu comecei com esse clube da escola enquanto eu ainda estava em escola municipal. Uhum. E a FURB, só pra quem não sabe, é uma universidade particular lá da área de Blumenau, né? E aí, quais foram as oportunidades que o vôlei te trouxe ainda no Brasil? Porque tu foi pra outra escola, né? Aí, quando eu completei o ensino fundamental, foi na mesma época que meus pais se mudaram. Eles saíram de Blumenau e se mudaram pro litoral de Santa Catarina, em Itapema, que é onde eu tô hoje de férias, inclusive. E aí, quando eles se mudaram e eu tinha terminado o ensino fundamental, eu ia sair de Blumenau e ia sair do time da Blue Volley. E aí eu tive algumas ofertas para estudar em escola particular em Blumenau, no ensino médio, e continuar jogando pelo Blue Volley. Então, meus pais decidiram que seria uma boa oportunidade para mim, obviamente, né, que eu não teria essa mesma oportunidade em Itapema. E aí eu fiquei morando com minha tia em Blumenau por 2 anos, se não me engano. E aí, no 3º ano, eu morei numa república já de meninas do vôlei que jogavam na Escola Barão do Rio Branco, que foi onde eu estudei, que era uma escola particular, e me deu uma bolsa de estudos durante o ensino médio. Já foi a primeira grande oportunidade que o vôlei me deu, né? Sim, e também a questão de ser um pouco independente, querendo ou não, né? Porque por mais que tu tivesse com alguém da tua família,
tá longe dos pais é diferente, Com né? E certeza, depois morar sim. numa república. E aí, quantos anos tu tinha quando surgiu essa oportunidade de vir para os Estados Unidos? E aí, tu mencionou pra mim que tu sabia que o teu nível como atleta não te traria um futuro brilhante no Brasil. Por isso que tu decidiu aceitar. Então, eu queria que tu contasse mais sobre isso, porque pelo que tu me conta, tu era ainda bem novinha. E aí, como que tu teve esse discernimento de saber, né, que seria uma boa oportunidade? E também, tu nem falava inglês. Sim. Então, é engraçado porque eu não planejei muito do que eu tô vivendo hoje, né? Mas quando eu ainda estava na Escola Barão do Rio Branco, o técnico de basquete de Blumenau, ele estava transferindo, ele ia ser assistente técnico numa universidade, num junior college nos Estados Unidos, no estado de Utah. Um junior college que faz parte hoje da Utah State University. Ele falava comigo, a gente era amigo, ele era amigo da minha técnica, e ele falava, eles precisavam de uma meio de rede, que era a minha posição no time que ele estava indo, mas ele não era nem do vôlei, né? Uhum. E aí ele falou comigo, falou com a minha técnica, e eu ainda queria jogar vôlei do Brasil. Então eu saí da Escola Barão do Rio Branco quando eu me formei no ensino médio. Fui para São Paulo jogar no Clube Pinheiros por um ano. Lá já era alto nível, né, rendimento, enfim, era na época um dos melhores times do Brasil, ainda tá sempre na Superliga, e é um clube incrível, mas aí ali eu vi que, assim, eu tinha condições de seguir uma carreira com vôlei, mas não seria uma carreira brilhante, eu não estava a nível de seleção brasileira, enfim. E é muito pesado para os atletas, né, eu admiro muito as minhas colegas da época que jogam até hoje, é muito pesado, muita cobrança da parte técnica, todo ano você tem que achar um time novo. É difícil o incentivo ao esporte brasileiro, é diferente do que foi nos Estados Unidos. E aí, quando eu tava no Pinheiros, eu ainda entrei em contato com o Vandinho, que era esse técnico de basquete, porque ainda tem essa vaga no time, ainda tem como eu ir. Não falava inglês, eu achava que eu não ia aguentar muito tempo, então, como você falou, eu comprei minha passagem de volta por 3 meses, pensei, eu volto por 3 meses, se der tudo errado, eu volto com um pouquinho mais de inglês do que eu fui. Então, foi assim, eu tinha 18 anos, porque eu me formei no ensino médio, fiquei 1 ano em São Paulo, e aí eu fui para os Estados Unidos. Então, eu tinha 18 anos quando tomei a decisão de ir e comecei a trabalhar na documentação para ir. E tu não teve medo? Porque, tipo, tu não falava inglês, tu era tão nova. Como que foi eu acho que a gente decisão? Não tem medo. Quando a gente é jovem, a gente não tem medo, né? A gente vai criar medo depois. Hoje eu provavelmente não faria o mesmo, mas na época... como eu conheci o Vandinho, que já estava, né, aí ele já estava 1 ano nos Estados Unidos, então eu já tinha essa confiança, ele conversou com os meus pais, ele se reuniu com os meus pais no Brasil. Eu também tinha saído de casa, de certa forma, muito cedo, eu não tinha nem completado 14 anos ainda quando os meus pais saíram de Blumenau, e eu fiquei, né, e como você disse, eu tenho independência, eu que cuidava dos meus horários, eu que me obrigava a estar na escola do certo horário, no treino do certo horário, enfim. Então eu já estava há muito tempo sendo independente, né, tanto financeiramente quanto... tendo os meus horários e, enfim, nas minhas decisões, meus pais sempre acompanharam tudo, cada passo que eu dei, mas eles sempre me deram essa liberdade, eles confiaram na educação que eles me deram e me deram liberdade para tomar as decisões. E aí eu falei que eu ia para os Estados Unidos, mas acho que eu não tinha muita noção de que eu realmente estava indo para os Estados Unidos, sabe? Foi quando eu pousei lá no aeroporto, era de LA, porque eu tinha que fazer uma conexão, e aí eu não sabia nem como pegar minha conexão, porque eu não falava inglês, que eu pensei, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou indo estudar, o meu primeiro semestre seria na universidade já. E foi só aí que eu entendi que o passo gigante que eu tinha dado, né? Provavelmente bem maior do que a minha perna na época. Sim, porque eu acho que para muita gente, em certas épocas da vida, Estados Unidos ou qualquer outro país, ele é uma ideia, né? Não é uma coisa concreta ou um lugar, tipo... A gente fantasia também, né? A gente só espera coisas boas também. Ninguém fica esperando coisas ruins, né? A gente sabe que elas podem acontecer, tem medo, mas... Eu acho que a gente só idealiza as coisas boas. Mas eu nunca tive sonho de ir para os Estados Unidos, porque assim, não era uma coisa tão fora da minha realidade. Estudando em escola pública a vida inteira, quando eu fui para escola particular, foi porque eu tive uma bolsa de estudos. Assim, eu não tinha amiguinho que ia para Disney, não fazia parte da minha realidade, sabe? Então eu não tinha muitas expectativas, mas assim, eu não tinha noção de que eu estava indo para Utah, que é um lugar bem isolado, tem uma cultura muito diferente, extremamente religioso.
Então foi um choque de realidade. Eu saí de São Paulo e fui para Utah. E eu não tinha muita noção, assim, mas eu estava confiando que, né, nas pessoas que eu conhecia que já estavam lá, o contato que eu tive com os técnicos. O técnico de vôlei da época, como a maioria da população lá é mormon, ele tinha feito a missão dele no Brasil há muitos anos antes. Então ele falava um pouco de português e eu me sentia mais confortável também com aquela situação, apesar de que ele não ia falar português comigo, porque eu tinha que aprender inglês. Mas eu tava, assim, confortável com isso. E aí, quando a gente decidiu, meus pais aceitaram tudo, a gente decidiu que eu iria, a gente comprou a passagem com volta para 3 meses. Caso, não, né, em 3 meses, se eu não estivesse confortável de continuar, eu voltaria. Era esse o objetivo dessa passagem com volta tão perto. Também porque eu não acreditava que eu ia conseguir, sabe? Eu não imaginava que ia dar certo ou que eu ia conseguir desempenho acadêmico. Então, era meio que, para mim, uma segurança de que podia dar errado, estava tudo bem dar errado, entende? Entendi. E assim, antes da gente falar mais dos próximos passos que tu deu depois disso, eu queria falar um pouco sobre a questão do esporte, né? Porque tu teve essa oportunidade de viver a realidade brasileira, né, do esporte e a realidade americana. E a gente sabe que nos Estados Unidos o incentivo ao esporte é muito forte, né? Com certeza mais forte que ao Brasil. Tem mais recursos, as crianças são incentivadas, né, desde muito pequenininhas. Esses anos que tu jogou vôlei no Brasil e nos Estados Unidos, quais seriam as diferenças assim que tu consegue destacar baseado na tua experiência nos dois lugares? Eu acho que, para começar, talvez isso seja um pouco contraditório, mas eu comecei muito mais cedo no Brasil do que eu teria começado nos Estados Unidos, porque aqui, geralmente, o esporte que você pratica como treinamento começa na high school, né? A minha realidade no Brasil é muito diferente da realidade da maior parte da população. Eu tive um clube municipal, era um projeto da Prefeitura de Blumenau, né, da Fundação Municipal de Desportos, com a FURB, que criava essa oportunidade para as meninas praticarem voleibol, também tem outras modalidades, mas então eu tive uma oportunidade no Brasil que a maioria da população também não tem, né? Não era um esporte pago, né? Era o contrário. Eles ainda me ajudavam, incentivavam, não ajudavam financeiramente, mas ajudavam, às vezes, precisava alguma das meninas com transporte público, essas coisas assim, eles ajudavam. Então eu tive isso que já não é comum no Brasil, não é a realidade de todos no Brasil. E aí, vindo para os Estados Unidos, o incentivo no nível universitário é completamente diferente, né? Porque todos os atletas são obrigados a se formar. Então, a maioria das universidades, eles conseguem essa bolsa atlética para os alunos e é a principal liga desportiva do país é a universitária. Então, é muito legal como eles uniram o esporte e a educação, que infelizmente não acontece ainda no Brasil, né? Pelo menos, não que eu saiba, talvez eu tenha perdido contato nesses anos todos. Mas eu acho que essa é a principal diferença, essa união do esporte com a educação, que eu acho tão importante, porque o atleta sai formado não só como atleta, né? Ele sai formado como ser humano e com uma carreira que não é a realidade no Brasil. E assim, esse college que tu foi fazer, porque aqui nos Estados Unidos, me corrija se eu estiver errada, porque eu não me formei aqui, mas pelo que eu entendo, os primeiros anos são mais uns conhecimentos gerais para depois tu escolher qual é a carreira, né? Realmente a profissão, a faculdade que tu quer fazer, né? Tu começou fazendo essa coisa mais geral, e aí depois né? Porque como vocês podem perceber, quem está ouvindo, ela não voltou depois de 3 meses, né? Felizmente as coisas foram dando certo. Então, depois de alguns anos que tu ficou aqui, né? Que foram anos, tu aplicou para Medical Laboratory Science. Tu sempre quis atuar nessa área, tipo, não pintou um interesse de talvez ficar em algo que tivesse mais a ver com esporte? Como é que é? Eu acho que essa é a outra grande diferença dos atletas no Brasil e nos Estados Unidos. Porque mesmo quando eu estive no Brasil, o meu objetivo era cursar fisioterapia. E aí, ligado ao esporte, né, desportiva. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, que eu vi que todos os atletas podiam estudar, eram obrigados a estudar, na verdade, para poder jogar a liga universitária. E aí você vê que eles estão estudando outras coisas. Eles estão se formando para uma carreira que não tem a ver, não necessariamente tem a ver com esporte. Pode ter, mas não necessariamente.
aconteceram algumas coisas assim, nos primeiros anos que eu estava nos Estados Unidos, que eu estava no Junior College, que é realmente esses 2 primeiros anos, que você se forma no Associates, né, que não é um Bachelor's Degree, você faz só esses cursos mais gerais. E aconteceram algumas coisas com familiares e que eu sempre fui muito interessada em psicologia, mas é mais na parte neurológica, né, ou biológica da psicologia. Então, eu queria muito estudar a parte laboratorial. E o meu objetivo desde o começo, o que eu queria mesmo que fosse como hobby, como lazer, era estudar neurociência. Então eu transferi, depois de 2 anos em Utah, eu transferi para Connecticut, que aí seria uma universidade de 4 anos, não eram só mais os 2 primeiros anos, né? Então eu transferi para Connecticut para esse curso de Medical Laboratory Science. E lá eu também jogaria vôlei, eu também consegui uma bolsa atlética nessa universidade. E aí, quando eu cheguei lá, o vôlei, ele começa a temporada de vôlei, porque cada esporte na universidade é uma época do ano diferente, né? Então, a season, a temporada de vôlei, começava junto com o ano acadêmico, que é no outono, então nessa época do ano. E quando eu cheguei para pre-season, que é as 2 semanas de preparação física antes de começar os jogos, eu cheguei e eu tive a reunião com a coordenadora do curso, eu já tinha sido aceita no curso, o meu GPA, que é a média das notas, era 3.9, de máximo é 4, então eu tinha notas excelentes. Já me virava no inglês depois de 2 anos, obviamente. E aí eu cheguei para ter essa reunião com ela para pegar os meus horários de aula, isso 2 semanas antes de começar as aulas. E aí ela falou assim, bom, eu olhei melhor aqui, e como você é atleta e você é internacional, você não vai conseguir acompanhar as aulas, então eu vou tirar o seu nome do curso, você tem que procurar um outro curso para fazer. E assim, Meu Deus, cara. nisso... O que passou na tua cabeça nesse momento? Então, e como atleta, quando você transfere para uma universidade, você assina, eles chamam Letter of Intent. Você assina uma carta que você diz que você vai jogar naquela universidade nos próximos 2 anos acadêmicos, a não ser que aconteça alguma coisa e você quebra o contrato. Mas assim que você assina essa carta, você não pode ir para outra universidade. Quer dizer, você pode ir para outra universidade, você não pode jogar por outra universidade. Então, eu não tinha opção de achar uma outra universidade que tivesse um curso parecido, que fosse, né, que eu fosse aceita e conseguir uma bolsa de estudos naquele meio tempo. Assim, não tinha opção, sabe? E assim, a parte mais triste disso é que eu acreditei no que ela me falou. Eu falei, não, realmente, eu não ia conseguir acompanhar, entende? Porque, imagina, inglês não é o meu primeiro idioma, é difícil. Apesar de eu já ter feito todas as aulas de anatomia, fisiologia, tudo nos 2 primeiros anos, porque para mim, sem falar inglês, era mais fácil eu fazer aulas que tinham latim como, né, a principal tema acadêmico ali, porque era de anatomia e fisiologia, tudo em latim. Então, eu fazia as aulas mais difíceis porque era mais fácil para mim do que uma coisa em inglês. Mas mesmo assim, quando ela me falou, eu falei, realmente deve ser muito difícil, eu não vou conseguir acompanhar. Eu acreditei nela. E aí, né, depois de muito choro, desespero, e o que eu vou fazer agora, enfim, eu falei, ok, então eu vou fazer psicologia. Porque o meu objetivo na parte de pesquisa científica já era a parte neurológica e de psicologia. Na época, quando eu comparei com o curso no Brasil tinha muita psicanálise, muito, né, Freud, teoria. Nos Estados Unidos eu não tive teoria, eu nunca ouvi falar de Freud na universidade. É completamente biológico. Então, assim, não era muito fora do que eu queria, apesar de que eu queria uma coisa mais de pesquisa científica e eu acabei estudando um pouco mais de teoria. Mas aí, no fim, eu decidi transferir para a mesma universidade para o curso de psicologia, onde eles não tiveram problema de me aceitar. E aí eu acabei me formando depois em psicologia com as melhores notas da turma, quando eu me formei. E aí eu sabia que eu poderia ter feito outro curso, né? Nossa, eu teria conseguido acompanhar outro curso, mas, enfim, a vida me levou a estudar isso. O Sabrina, tu tinha que ter pegado o teu histórico ali, as suas notas, e levado lá pra ela e falar, então, lembra o que tu falou? Eu acho que tu tava errada. Cara, eu fiquei tão revoltada escutando essa história. Porque... Eu também. O técnico do meu time ficou revoltado. Tentaram conversar com ela, Mas assim, eu não ia mais estar nem confortável de estar... Porque ela era professora da maioria dos cursos, né, das matérias. Eu não ia estar nem confortável em estar na sala de aula com ela, né? Enfim, ela foi bem agressiva, foi bem humilhante, assim, a conversa que a gente teve. Mas, enfim, me serviu como... para me impulsionar e ter as melhores notas do curso em outra matéria, né? É interessante, né? A gente vê como tem pessoas que podem, tipo, minar os sonhos dos outros, né? Tipo assim,
como que pode uma pessoa de fora achar que sabe mais sobre a tua capacidade, né? E tipo, tu já tinha estudado, como tu falou, 2 anos. E depois, né, tu foi lá, estudou, saiu com as melhores notas e concluiu que tu teria dado conta do recado. Mas o que tu tirou de lição desse episódio com essa professora, assim? Tu tirou alguma lição? Isso, eu acho que muitas mulheres têm esse problema, né, em geral, mas que ainda me acompanha até hoje, mas é uma coisa que eu venho trabalhando desde essa época, é de acreditar que eu posso fazer, sabe? Porque a gente tem muito, né, a síndrome do impostor, que é tão falado hoje em dia, mas que na época eu nem sabia que existia. Mas eu poderia ter lutado, eu podia ter levantado e falado, não, eu consigo, eu tenho as notas, eu tenho todos os pré-requisitos para entrar no seu curso, você não tem porquê, né? Se depois de um semestre eu tiver muito mal nas notas, eu vou perder minha bolsa de estudos de qualquer jeito, então o problema não vai ser seu, né? Exato. Quem vai perder tempo sou eu tentando fazer uma coisa que você acha que eu não consigo. Enfim, eu acho que assim, uma coisa que eu aprendi com essa situação toda é que eu posso. Tanto que quando eu me formei em psicologia, a coordenadora do curso de psicologia queria muito que eu continuasse estudando. Ela perguntou se minha família tinha dinheiro para pagar um mestrado para mim. Eu falei que não era viável. Imagina, aqui do Brasil pagar em dólares, não tinha condições. E aí ela falou, ok, então. Ela sabia que eu tinha, né, esse interesse pela área de pesquisa científica. Eu trabalhei com pesquisa científica durante, né, apesar de não ser um pré-requisito no curso de psicologia que eu fiz, eu trabalhei com ela em 2 pesquisas diferentes. Ela convenceu o coordenador do curso de engenharia biomédica da universidade, que nunca passou pela minha cabeça fazer engenharia, de novo, era fora da minha realidade, eu não conhecia nenhum engenheiro, eu não tenho médico, nem engenheiro, nem ninguém na família, né, tinha pessoas com formação na família, e aí ela conversou com o coordenador do curso para ele me aceitar no mestrado de engenharia biomédica, eu saindo de psicologia para ir para o mestrado em engenharia biomédica. E aí ele me ligou e perguntou se eu tinha um horário para me reunir com ele e conversar sobre essa possibilidade. Eu fui. Se tivesse sido na época que eu tive essa reunião com essa outra professora, que eu era super insegura, eu fui pro negócio. Eu tenho uma faculdade de psicologia, não tinha todos os pré-requisitos que eram necessários para engenharia, e eu fui falando, não, eu posso fazer, e eu falei para ele, eu posso me formar com as melhores notas do curso também. Eu tive essa reunião com ele, aí faltavam algumas matérias de química que eu tinha que completar, que eram pré-requisitos, porque você pode entrar no mestrado de engenharia biomédica dessa universidade, você podia entrar ou pela área biológica ou pela área de engenharia. E eu tinha todos os cursos da parte biológica já, porque eu já tinha focado nisso, né? E aí faltava só algumas matérias de química. Aí durante o verão, que é as férias escolares, eu tive que fazer todas as matérias de químicas que faltavam. Então, por 3 meses, eu fazia 6 horas por dia de aula de química para completar elas e começar em agosto no mestrado de engenharia biomédica. E eu me formei em engenharia biomédica depois de não conseguir entrar nesse curso que era como se fosse, eu acho, no Brasil, biomedicina, né, que é mais a parte laboratorial. Então, eu não consegui entrar naquele curso lá no começo, mas eu acho que é porque eu tinha que fazer esse caminho mesmo, e eu acabei me formando com mestrado em engenharia biomédica. Então, a vida, de certa forma, acabou te botando de volta no caminho que tu já queria seguir. Talvez não pelo que tu gostaria que tivesse sido, mas, né, tem coisas que a gente não entende. E aí, tu trabalhou em troca de créditos para o curso de mestrado. Foi assim que tu conseguiu fazer, né? Exatamente, isso. Eu trabalhava no departamento de segurança na escola. Já quando eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu era atleta, então todo dia eu tinha treinamento, fim de semana eu tinha jogo. E mesmo assim eu trabalhava 20 horas por semana no departamento de segurança, e todos gostavam muito de mim lá. E dos Estados Unidos é muito comum ter o que eles chamam de Graduate Assistant Scholarship. Então, cada departamento da escola tem 1 ou 2 posições que eles podem dar como alguém que esteja fazendo mestrado ou doutorado, que eles podem dar créditos, em vez de pagar por hora, o aluno, eles pagam com créditos no semestre. E aí, eles me ofereceram isso, e foi tudo na mesma semana que o coordenador me ligou oferecendo para eu fazer o mestrado. Eles chegaram para mim e perguntaram se eu não tinha interesse em ficar, porque eles queriam me oferecer o GA-ship, que eles chamam. Então, realmente as coisas se encaminharam para isso acontecer, sabe? E aí eu fiquei trabalhando durante o mestrado inteiro, eu trabalhava 40 horas por semana no departamento de segurança para pagar os créditos do mestrado. E aí, durante todo esse tempo, então, que tu estudou, durante a tua faculdade e o mestrado, tu trabalhou dentro da universidade? Foi, Como que tu conseguiu esse estágio na empresa que tu tá até hoje, que é a Medtronic? Aí, como eu tinha o visto de estudante, né?
E com visto de estudante, tu não pode trabalhar e estudar ao mesmo tempo. Só pode trabalhar dentro da universidade. E aí, eu não conseguia fazer um estágio durante o semestre acadêmico, porque tem essa opção, você consegue pegar um negócio chamado CPT, que é uma autorização para trabalhar, e aí você para de estudar por um semestre e faz um estágio durante aquele semestre, ou durante o verão, né? Só que o problema é que, como eu trabalhava no departamento de segurança da escola, eu não podia falar para eles, não, segura aí esse semestre, pega outra pessoa para você dar essa bolsa nesse semestre, que eu vou fazer um estágio e eu volto semestre que vem, entendeu? Eu ia voltar e não ia mais ter essa bolsa. Então, eu não tinha essa opção. Então, uma outra coisa que eles fazem para quem tem visto de estudante é que quando você se forma, você tem 1 ano para trabalhar com autorização de trabalho ainda no visto de estudante. E esse chama OPT. OPT. Isso. E aí, então eu peguei o OPT e eu fui procurar emprego. Mas assim, eu não tinha experiência nenhuma. E todo mundo que se forma em mestrado em engenharia nos Estados Unidos já tem pelo menos 3 estágios da bolsa, sabe? Então, em vez de eu procurar uma vaga para alguém formado, eu procurei uma vaga para estagiário. E aí eu achei essa... E assim, mandei meu currículo para empresas no país inteiro. E aí apareceu essa, que é em Connecticut mesmo, eu já estava em Connecticut, e apareceu essa vaga, eu mandei meu currículo, fiz a entrevista, e assim, eu ainda não tinha recebido o cartãozinho do OPT, né, autorização de trabalho, o EAD, eu não tinha recebido ainda. E aí eu fiz a entrevista, eles gostaram muito de mim e falaram, ok, a gente vai te dar o estágio. Mas eles foram muito claros comigo durante a entrevista e falaram, a gente sabe que você já é formada, a gente está abrindo, né, geralmente para estágio a gente não aceita quem já tem que estar durante o semestre acadêmico, a gente vai abrir essa exceção para você, mas isso não garante que você vai ter uma vaga depois que você terminar. Realmente são 6 meses, né, o contrato do estágio são 6 meses. E obviamente eu tinha essa noção, e eu falei, tudo bem, eu só quero ter uma experiência na área de equipamentos médicos, é uma empresa de equipamentos médicos. Eu fui trabalhar lá como estagiária, mas ainda com visto de estudante. Mas tu tinha um salário como estagiária? Tinha, sim. Todos os estágios para engenharia, eu acho, nos Estados Unidos são remunerados. Mas, assim, eu não tinha nem carro nessa época. Tudo que eu tinha era para eu conseguir me formar, né? Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha telefone, plano de telefone. Eu estava 7 anos nos Estados Unidos e eu não tinha nada. Porque todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha era para pagar a educação. E aí eu comecei a trabalhar e era remunerado, era muito mais do que eu fazia, né, antes ou até então. Não dava para você viver daquilo. Primeira semana que eu tava trabalhando, eu tive que comprar um carro usado, mas usado assim, quase mais de 10 anos de uso, para eu poder ir pro trabalho todo dia. Assim, contando que naqueles 6 meses eu ia conseguir pagar o carro e meu aluguel, e era isso, entendeu? Era para eu ter uma experiência na área. Ô, Sabrina, e deixa eu te perguntar uma coisa. A essa altura do campeonato, tu já tava, o quê? Há uns 7 anos nos Estados Unidos? Foram 7 anos e meio, 7 anos e meio com visto de estudante, até me formar, né? 7 anos e meio. Sim. E aí, o teu plano era ficar nos Estados Unidos? Ou parte de ti pensava em voltar para o Brasil? Eu não tinha plano. Eu não sabia, porque eu não contava com ter um visto de trabalho. A maioria das pessoas que eu conheci nos Estados Unidos na mesma situação que eu, que foram, né, estudaram com bolsa de estudo atlética, enfim, não conseguiram empresas que pudessem patrocinar o visto. E assim, eu nunca fiz grandes planos, porque eu não conseguia imaginar que isso daria certo para mim, sabe? Então, eu tava todo o tempo preparada a ter que voltar pro Brasil. Entendi. Do nada, sabe? Eu acho que essa foi a minha grande lição, porque tudo se encaixou e deu certo na sequência de passos que eu tive que dar nos Estados Unidos. Mas eu acho que a grande lição para mim foi que, enquanto eu estava em uma posição, eu exerci ela da melhor forma que eu pude, e isso me abriu portas para o próximo passo, entende? Sim, não porque foi uma coisa... Eles te falaram que, 6 meses, acabou e tchau. Só que não foi isso que aconteceu, né? Exatamente. Aí, depois de 6 meses, esse OPT, para quem é da área de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, STEM, você tem 1 ano de OPT que você pode trabalhar com visto de estudante. E depois desse 1 ano, se você tiver uma empresa que é de uma dessas áreas, a empresa pode pedir uma extensão, mas aí não é mais eu, porque o primeiro eu que peço, né? O primeiro cartãozinho do OPT é o estudante que pede. Para fazer a extensão, tem que ser uma empresa pedindo, porque você tem que provar que você está trabalhando em uma dessas áreas. Então, a Medtronic pediu a extensão do meu OPT, e eu fui contratada pela Medtronic.
Conforme a extensão do meu PT foi aprovada, enfim, eu continuei lá, eles já começaram o processo para eu conseguir o visto de trabalho. E eu tô até hoje no mesmo time. Desde que eu entrei lá, eu tô no mesmo time. E depois, mais tarde, tu também conseguiu ter o Green Card, né? Que, inclusive, chegou para ela no dia que eu escrevi o e-mail convidando ela para participar do podcast. O Green Card demorou 13 anos e uma semana do dia que eu entrei nos Estados Unidos. E também foi patrocinado pela empresa. Então, eu consegui o visto de trabalho. O visto de trabalho é a loteria aqui, é um sistema muito louco, é bem arriscado. Então, foi mesmo isso, mesmo a empresa podendo patrocinar, são todas as pessoas que conseguem. Eles conseguiram. Aí, eles tiveram que renovar meu visto de trabalho, porque eles deram entrada no processo do Green Card, mas estava muito atrasado. O processo do meu Green Card, a parte do Labor Department, que é quando você tem que abrir a vaga da empresa para ver se não encontra nenhum cidadão americano que possa exercer aquela função, foi nos primeiros meses da pandemia. E quase 500 pessoas aplicaram para minha vaga. Porque estava todo mundo desempregado. Então foi bem punk o processo, foi bem... Enfim, e aí, agora, em setembro, eu estou aqui no Brasil hoje. Meus pais, os dois, fazem 60 anos nesse mês. E eu falei pra empresa que eu falei, eu vou pro Brasil em setembro. Eu tô desde o começo da pandemia sem vir pra casa, já fazer quase 3 anos. Eu teria que fazer um visto novo de trabalho, né? Eu já tinha o visto, né? Mas eu precisaria pegar o carimbo lá no passaporte. Eu teria que fazer... Então, eu tava me planejando pra isso. Porque, assim, eu fiz as minhas digitais em agosto do ano passado. E no status do meu processo, ainda falava que eu tinha que fazer nos digitais. Nem tinha atualizado aquilo, entendeu? Ainda. E aí eu comprei passagem para vir para o Brasil, tava pegando os documentos tudo, porque é uma dor de cabeça imensa fazer uma entrevista, né? Aí eu tava pegando os documentos todos, já tava aquela pastinha imensa de documentos. 2 semanas antes de eu sair dos Estados Unidos, mudou o status do meu caso de precisa de digitais para seu cartão tá sendo produzido. Ai, essa é a melhor sensação. Eu nunca vou esquecer o momento que eu vi aquilo, né? Que eu recebi a notificação, porque eu tinha aplicativo. Você fica neurótico, né? Você olha o aplicativo, vem 200 vezes por dia, enfim. Enfim, e aí eu recebi aquilo. E aí na segunda-feira, isso foi no sábado. Não, foi sábado. Então levou 1 semana, que foi no sábado que eu recebi a notificação. Foi 3 semanas antes de eu sair dos Estados Unidos para vir visitar. E tudo preparado já para ter que fazer entrevista de novo. E aí, na segunda-feira seguinte, eu recebi o Green Card, que foi no dia que você me mandou e-mail. Quando eu recebi o seu e-mail, eu falei, nossa, eu acompanho os seus podcasts, os episódios, e tem vários casos de pessoas que conseguiram o Green Card, o seu mesmo, eu ouvi. Que especial que ela me mandou e-mail bem nesse dia. Sim, achei muito legal, é muito simbólico. E a gente... Quando a gente mora fora, a gente sabe, né, quais são as batalhas que a gente trava com documentos de imigração, incertezas e tudo mais. É muita ansiedade envolvida, né? Mas, Sim. assim, conta pra gente um pouco da tua área de atuação, do que tu faz no teu trabalho, pra quem estiver escutando, quiser saber um pouquinho mais. Então, a Medtronic é uma empresa de equipamentos médicos. Ela acho que é a maior empresa de equipamentos médicos do mundo hoje. Ela tem mais de 90 mil funcionários. E eu trabalho na área de pesquisa e desenvolvimento, mas eu trabalho no finzinho da etapa de pesquisa e desenvolvimento, porque eu faço teste pré-clínico nos equipamentos médicos. Então, são os testes que são feitos antes dos testes clínicos. A parte da Medtronic que eu trabalho, que é para cirurgia robótica. Então, é uma área que está crescendo muito. Eu tive muita sorte que eu entrei na empresa já nesse projeto. É o maior projeto que a empresa já trabalhou, provavelmente. É um projeto que, assim, tem um orçamento gigante e é incrível a tecnologia e o nível das pessoas que estão trabalhando nesse projeto. Então, eu tive muita sorte, que eu comecei como estagiária já nisso. E mais ainda que eu consegui acompanhar e estou até hoje lá. Então, o que eu faço é basicamente fazer os testes pré-clínicos do robô que tem relação ao usuário final. Então, eu trabalho diretamente com cirurgiões robóticos, com os assistentes cirúrgicos, com enfermeiros que trabalham na sala de cirurgia. E a gente tem que simular, os nossos laboratórios simulam uma sala de cirurgia, a gente tem que simular e testar o equipamento médico para ter certeza de que ele está funcionando como ele tem que funcionar e de que os cirurgiões se sentem confortáveis usando eles em um paciente. Sabrina, hoje, olhando para trás, né, 13 anos nos Estados Unidos e pensando que tu saiu do Brasil sem nem falar inglês, como que tu
poderia resumir, assim, as portas que se abriram na tua vida, as oportunidades que se abriram na tua vida, por tu depois ter aprendido inglês? Apesar de ter que lidar com pessoas no caminho que duvidaram, né, da tua Sim. capacidade, do teu entendimento. Eu acho que a maior vantagem de falar inglês, mesmo se eu mudasse de volta para o Brasil, mesmo se a minha carreira não dependesse do inglês, eu acho que é esse acesso ao estudo científico, para mim, que eu sou apaixonada por isso, é o acesso a isso, ao acesso a você não poder ler todos os artigos, acompanhar o que tem de mais novo. Eu acho que, para mim, isso é muito importante. Não só os artigos científicos, como, né, acompanhar palestras de cientistas. Para mim isso é fascinante, assim, eu consegui acompanhar isso. Eu consegui, porque não é a área científica, no fim eu nem trabalho com neurociência, né? Mas eu ainda leio, ainda pesquiso sobre isso, eu acompanho muito sobre cosmologia, então toda a área da ciência que eu não teria acesso nenhum, eu não saberia que existe, provavelmente, se eu não tivesse nessa aptidão da língua, que é a língua usada pelos cientistas. Então, para mim, essa é a maior vantagem de falar inglês. Depois de todos os desafios que tu passou, né? Porque, assim, para dar um recap aqui da história da Sabrina, chegou aqui nos Estados Unidos com o visto de estudante, porque eu não tinha me dado conta que tu tava toda a vida aqui com o visto de estudante. E realmente, Foram a pessoa 7 anos. acaba tendo muitas limitações, né? Para investir na sua própria área, comparado, sei lá, por alguém que tá aqui, por algum americano que não tem essas limitações, né? Então, assim, olhando para trás e tudo que tu passou, as tuas dificuldades, e ter que se provar a todo momento, quais foram os teus maiores aprendizados durante todo esse tempo? Eu acho que é isso de que a gente consegue, a gente é muito mais capaz do que a gente imagina. A gente tem um potencial muito maior do que a gente imagina. A gente, né, se a gente se coloca na situação de aprender e de estar disposto a aprender, a gente consegue muito mais do que a nossa mente limitada imagina que a gente conseguiria. Então, o tempo todo, assim, mesmo agora, depois né, eu estou há 6 anos na Medtronic, e eu entro em reuniões com pessoas de altíssimo nível, cientistas, engenheiros de altíssimo nível, e eu tô lá e a gente se questiona, tipo, como que eu cheguei aqui? Como que eu consigo conversar com essa pessoa sobre um assunto técnico e eu tenho essa aptidão e eu me sinto confortável e ela tá ouvindo o que eu tô falando e, sabe, ela tá dando valor pro que eu tô falando. Então eu acho que o que eu aprendi é que realmente a gente consegue. O nosso limite é muito mais alto do que a gente imagina. É só ter disposição e a gente vai enfrentar momentos difíceis, vai enfrentar nãos, vai enfrentar, enfim. E tá tudo bem. Você tem que ter certeza que você tá dando o seu melhor, né? Que você tá fazendo a sua parte. Porque, como eu te falei, eu não fazia planos de estar onde eu tô, porque eu dependia de um visto que não todas as variáveis dessa equação dependiam de mim. Mas a que dependia de mim, eu ia fazer o meu melhor. E aí, se as outras se encaixassem e se tivesse oportunidade, porque é muito questão de timing na empresa, para eles poderem patrocinar um visto, não é só eles acharem que eu mereço um visto, eles precisam ter uma vaga aberta para aquilo, eles precisam ter, né, o projeto precisa ter o orçamento que permite aquilo, porque é um valor alto, de tempo, de dinheiro, enfim. Mesmo quando eu estava no visto de estudante, tem muitas limitações do que eu posso ou não posso fazer, é só na minha área, não posso. Então, para eles também têm que se restringir para a minha situação. E o que importa é que tu aprenda a fazer o melhor com o que tu tem. E aí, se as coisas se encaixarem, elas vão acontecer. Sim, concordo. E assim, para encerrar, o que tu diria que mais mudou em ti? Tipo, a Sabrina que chegou nos Estados Unidos lá e não sabia nem pegar a conexão, pra Sabrina de hoje, 13 anos e uma semana... Não, uma semana foi quando tu pegou o green card, né? Mas 13 anos depois de tu estar nessa jornada. Eu acho que o autoconhecimento, com certeza, quando te coloca fora da tua zona de conforto, o autoconhecimento é o que, né, você é obrigada a aprender muito sobre o que é importante e o que não é importante na tua vida, né? E eu acho que o que eu não sabia que era tão importante quando eu estava no Brasil, que eu sei agora, é que a parte da educação, a parte de conhecimento realmente é o que me faz feliz, né? O que aprender mesmo quando isso contradiga alguma coisa que eu achava que eu sabia, mesmo quando alguma crença minha é quebrada, e eu fico feliz com isso, eu fico feliz que eu aprendi uma coisa nova, e eu acho que eu não entendia isso no Brasil, porque hoje eu não tenho mais os mesmos interesses
eu não dou importância para coisas que para mim agora são superficiais, mas que não eram na época. Então acho que esse autoconhecimento de saber o que é importante, o que vale a pena para ti, porque talvez outras pessoas não passariam por tudo que eu passei, porque para eles o estudo acadêmico não era importante. Para mim era, então para mim valeu a pena. Mas eu acho que esse é o autoconhecimento mesmo, de entender até onde tu pode ir por uma coisa que faz sentido. Então, Sabrina, eu queria te agradecer pela tua participação, adorei saber mais a tua história e tudo que tu passou, e parabéns por tudo que tu conquistou. E é sempre muito legal, né, ver os brasileiros conquistando espaços no exterior, e quando eles são do mesmo lugar da gente, tipo, conterrâneos, é mais legal ainda. Então, muito obrigada pela tua participação no podcast. Muito obrigada, Laura. Foi uma alegria imensa fazer parte do podcast. Eu te acompanho já, vou continuar te acompanhando. Também adoro acompanhar o teu sucesso e a tua carreira aí. Talvez a gente se encontre aí por Connecticut ou New York em algum momento. Sim. Eu vou deixar o Instagram da Sabrina na descrição do podcast. Vocês podem mandar mensagem para ela, para comentar, falar o que vocês acharam. Mandem mensagens para mim também. E a gente se fala no próximo episódio. Tchau, tchau. E aproveite, você pode usar o código LAURA30 para ganhar $30 de desconto na inscrição para o teste TOEFL IBT. Veja o link na descrição do episódio.